Saúde a todos nessa noite com a paz do Senhor. Mais uma noite estamos aqui, no mesmo lugar, trabalhando e se esforçando para fazer algo que agrada a Deus. Agradar a Deus nem sempre do modelo que nós achamos que é. Às vezes o que está controlando a nossa vida, que tenta controlar a carne principalmente, e outros derivados, da carne, que impede ou tampa a nossa visão com relação a ver quem que é Deus, a se encontrar com aquilo que Deus requer de cada um de nós. Encontrarmos com isso é uma coisa, para vivermos na dependência disso é outra coisa. A vontade de Deus está aí para qualquer um que queira fazer parte. A dificuldade nos dias atuais é nós pegarmos aquilo por inteiro que Deus está. Nós estamos querendo parcialmente, ou metade, ou menos da metade. Só a parte que nos abençoa. Nem sempre é desse jeito. E algumas leituras que nós lemos na Bíblia, nós nos deparamos com a palavra esforça-te. O que é esforça-te? Tenha coragem, tenha bom ânimo, e o Senhor pelejará por vós. Mas requer de cada um de nós o entendimento que temos que nos esforçarmos. Vocês estão entendendo? Não é simplesmente servir a Deus. Servir a Deus tem muitas pessoas dizendo que estão servindo, mas na realidade não estão. Porque servir a Deus é renunciar a nós mesmos. Servir a Deus é procurarmos fazer aquilo que agrada a Deus, independente de quem nós somos ou para onde vamos. O importante é saber que estamos sendo conduzidos pela vontade do Pai. Tenha bom ânimo, levante a cabeça e vamos para o estudo de hoje, em nome de Jesus. Saúde a todos com a paz do Senhor. E assim vamos entrar na palavra hoje. Está pronto? Eu vou falar de ânimo hoje. Vou falar de exemplos, ou de alguns exemplos a semana inteira, aonde nós vamos nos alegrarmos com o que Deus tem preparado para nossas vidas. De repente essa palavra não interessa para muita gente. E poucos são os que se interessam de verdade pela palavra, em buscar na palavra o reforço que nos falta. Poucos se interessam por isso. Muitos estão se interessando por uma palavra desconectada daquilo que Deus quer falar. Toda palavra é proveniente de Deus, mas nem toda palavra ela é nos doada na hora que nós queremos. Às vezes nós vamos ler coisas que vai ferir a gente de dentro para fora. Mas por que se está ferindo? É porque há uma falha. Falha no compromisso, falha na dedicação, falha em pedir a Deus a orientação através da palavra e não lermos aquilo que nós achamos interessante. Assim tem muitas pessoas que levam a vida dessa maneira. Só ler a glória da segunda casa, o que o Senhor tem para mim. O Senhor tem muita coisa para nós, desde que nós nos posicionamos na vontade dEle. Fora da vontade dEle, nada que você construir será construído em base sólida. Simplesmente estão construindo em cima de bancos de areia. Cuidado! Verifique bem onde é que você está construindo alguma coisa, para que essa construção um dia não vos mate. Pastor, sério, que não venha cair por cima de sua cabeça. Porque o crente que não tem bom ânimo, não tem coragem, disposição, está fora da vontade de Deus. Sério. Vamos para a palavra. Segunda Crônica, capítulo 32, versículo 27, vai dizer assim: sede forte e corajoso, não temais, nem vos assustei por causa do rei da Síria,
nem por causa do seu enorme exército, pois conosco marcha um poder muito maior do que o que está com ele. Em algumas versões bíblicas você vai encontrar essa palavra um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo. Você tem sido forte, corajoso? Ou tem sido um medroso? Que a palavra diz: não temas. Não tema quer dizer não tenha medo. Vá porque eu estou te mandando. Vá porque eu coloquei em você toda a minha defesa à sua disposição. Deus ainda faz isso. Faz e continua fazendo. Mas uma coisa é o Senhor nos enviar, a outra é nós irmos com todos esses talentos ativados na nossa vida. Ative. Não é feio, mas ative para a glória do Senhor e não para a tua glória. Não adianta nada eu dizer que eu não tenho medo, na realidade estou morrendo de medo. Porque Deus, Ele não trabalha com medroso. Ele trabalha com aquele que, por mais que esteja difícil as coisas, ele está confiando no Senhor e automaticamente dizendo: eu vencerei essa batalha. Como anda o seu coração na noite de hoje? Anda procurando estar com Deus? Anda procurando obedecer o que Deus quer que você obedeça? Ou você anda numa grande dúvida, ou talvez numa grande covardia? Eu tenho medo, eu não quero isso para mim. Não é você que decide o que você quer, mas quem decide pela minha vida, pela tua vida, ainda é Ele, o Todo-Poderoso. Tenha coragem, deixe de ser preguiçoso. Tenha coragem, deixe de ser medroso. Tenha coragem e confia plenamente, né, Júnior Smith, no Deus a qual te escolheu como servo. Não foste tu que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Não importa a situação que você esteja vivendo, se está na igreja ou não. Quando Deus tem um plano na nossa vida, o tempo dele nos resgatar também chega. Porque Ele sabe o varão, a varoa, valorosa ou valoroso que você é. Deus sabe das suas qualidades. Deus sabe o que você pensa. Deus muitas vezes vê você pensando: podia eu voltar para a igreja, servir a Ele. E Deus diz: ainda não é hora. Fique aí, que você está sob a minha proteção. No meu tempo, usarei do meu espírito para te convencer. E toda aquela ansiedade, todo aquele sonho que você tinha, a palavra não existe, essa palavra tinha. Ele continua de pé. Porque talvez você pode até estar dizendo para você mesmo: eu não dou conta mais. Acho que eu não volto mais. Não é você que tem a responsabilidade com relação a isso. O seu tempo de servir a Deus vai chegar. Servir a Deus. Porque tu foste escolhido desde o ventre, assim diz a palavra. Estou falando dentro do quadro da palavra. E a Bíblia diz que o Senhor opera no tempo dele e não no nosso. Não adianta você ir para a igreja para agradar o teu pai, para agradar a tua mãe, agradar a namorada, agradar o pastor, se sua alma, o seu corpo, você não tomou essa decisão de passar para o lado de lá. E só Deus para convencer você. Só Deus para destroçar essa pedra que impede você de passar para o lado de lá. E o Senhor está chegando com mão forte. A Bíblia diz que o Senhor é um Deus de mão forte. E se Ele é Deus de mão forte, não existe pedra nem barreira. Tem gente que diz: macumbeiro não deixa, macumbeiro não tem poder sobre a tua vida. Que o meu avô, a minha mãe, meu pai me amaldiçoou. Não tem poder se Deus vos escolheu. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para os que nasceram predestinados a servir a Deus. Pastor, mas eu não estou na igreja ainda. E daí?
Daqui a pouco você volta. E vai voltar cheio de gozo e de alegria, porque o Senhor foi e sempre será a tua segurança, a tua misericórdia, né, Rúbia? A paz do Senhor, Rúbia Malha Serchete, né? Que Deus te abençoe, tu e a tua casa. Então é isso. Mas, pastor, eu não estou na igreja ainda. O que é que... Mas eu sinto assim, eu sinto que eu tenho que servir a Deus. Calma. Isso é apenas uma tocha que Deus mantém aceso dentro de você. Está aí aceso a semente de Deus. Quando ele disse que não foste tu que me escolheste, de fato nenhum de nós escolhemos a Deus. No livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4, se não estou eu equivocado. Errado aqui, né? Equivocado quer dizer errado. Lá está escrito assim: antes da fundação de tudo, tinha eu já feito um plano com você. Você está entendendo? Que nada é no nosso tempo, tudo no tempo de Deus. E também, quando você fica um pouco mais amadurecido, que começa a ver que a vida não é só cachaça, que a vida não é só festa, que você começa a chegar em casa depois da festa e sente uma tristeza. Aí vem aquele pensamento, aquele questionamento dentro da cabeça dizendo assim: poxa vida, podia ter ido no culto hoje. Não é assim? Já aconteceu isso comigo muitas vezes. Mas Deus um dia me alcançou, me tirou desse mundo e trouxe para esse mundo que é Ele que controla. Afinal, Ele controla tudo. Mas Ele me tirou das garras, dos vícios, das coisas que eu usava para ser feliz. E de fato nunca fui feliz. Porque depois daquela euforia da droga, eu voltava para mim mesmo e descobria que continuava com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades, e acima de tudo, a tristeza se tornava maior na minha vida. Deus sabe o quanto você é corajoso ou corajosa. Não se preocupe. Está se preocupando com o quê? Pastor, mas eu sou novo ainda, mas tenho tanto sonho, eu acho que não vai acontecer. Mas não vai mesmo, se você estiver falando dessa maneira para você mesmo. Eu nasci para ser zero à esquerda. O zero à esquerda também é somado. Como é que começa a contagem? 01, 02. É ou não é? Também é somado, apesar ele não tem valor monetário nenhum, mas ele acrescenta. Para se escrever 10 tem que ter um zero. Por mais que você se sinta zero, saiba que é você que acrescenta. Acrescenta a casa do Senhor. Você não é só apenas mais um lá. E também você não é só apenas mais um que Deus escolheu e que talvez você pense: eu não tenho dado bola, ou não consigo servir a Deus. Meu irmão, eu também já pensei assim. Seja bem-vindo. O Senhor pelejará por vós e vós simplesmente calarei. Espera o tempo de Deus. Lógico que vigiando, se esforçando para chegar a um bem comum diante de Deus. Assim tu terá vitória. Caso contrário, não porque Deus te escolheu, agora você vai fazer o que você quer. Vou para droga, vou trocar tiro com polícia, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Cuidado que você morre também. Escolhido também morre. Escolhido também morre. Eu já vi pessoas pregando que não, diz que não morre não. Não morre? Morre, viu? A Bíblia diz: fuja daquilo que possa, o quê? Te fazer mal. Isso não cabe só a mim que sirva a Deus. Cabe para qualquer nível social e para qualquer pessoa. Entenderam? Então se cuide. E espere, porque o Senhor está indo ao teu encontro. E vai haver festa no seu vale, para que você entenda que o dono da alegria, e quando ele entra na tua vida,
ele entra para arrancar a amargura, a tristeza, a decepção conjugal, a decepção na vida em si, a decepção espiritual, tudo ele renova. E o vale, a qual você hoje vê ele tão deserto, passa a ter vida, e vida essa com abundância. Amém? Vamos para a palavra. Sede fortes. Lá em 2 Crônica, capítulo 32, e versículo 7. Sede forte. Por que Deus diz sede forte? A gente fala, foi Deus que nos escolheu. Sim, mas Ele escolhe, muitas vezes nós somos escolhidos pelas nossas ações. Ele sabe quem você é e Ele precisa de um soldado como você. Ué, pastor, eu não estou entendendo nada. Não é para você entender. Tem coisas que você só vai entender no longo da vida. Lá no final da vida. E você vai dizer, que Deus terrível é esse? Que sabia quando eu estava alegre, quando eu estava triste, sabia até quem eu era. Às vezes a gente encontra com pessoas bastante elétricos, não é assim? Aquela pessoa elétrico, outros são sistemáticos, outros são calmos de marré, que a gente chama de lerdo, né? Até os passos é lento. Aí você diz, para que serve o lento? Para ouvir, prestar atenção e te dar uma palavra com calma e com sabedoria. Pastor Zé Carlos, mas para que serve então o elétrico, o impulsivo, aquela pessoa inquieta? Para lançar a primeira semente na tua vida. Como assim? Porque o elétrico, que tem disposição pra caramba, ele prega para você em qualquer lugar. Você nunca teve do lado de alguém lá no seu serviço? Nunca teve? Que do nada ele começa a pregar para tu, são pessoas sanguíneas, elétricas, impulsivas, que se dirige a falar desse Deus sem pensar e nem medir consequência. São pessoas com uma coragem tremenda. Eu me considero elétrico, porque eu gosto de fazer isso na rua, né? Eu gosto de fazer isso em qualquer lugar, que daqui a pouco estou falando de Deus para a pessoa, independente de quem ele seja. Então, cada pessoa tem um sistema que agrada ao Senhor. Ah, pastor, mas aquele lá que é lerdo não presta para nada. Aquele lá, muitas vezes, ele já é preparado com aquela calma para ajudar você a sarar as feridas. Aquela calma dele. Te dá aquela palavra assim que te tranquiliza. Aqui tem um lugar, eu esqueço o nome lá da despachante Xavier. É isso? Um dia eu cheguei lá tão nervoso. Muito nervoso eu cheguei lá. E a hora que o dono desse despachante, ele é evangélico. Por isso que eu digo, cada um de nós temos um objetivo. Somos uma ferramenta. Que ferramenta você é? Ah, mas aquele que prega, eu queria ser igual a ele. Não, você não pode ser igual a ele. Entendeu? Se você nasceu com uma natureza, e Deus quer te usar dentro desse quadro que ele escolheu. Talvez você até quer ser, mas não dá conta. Sabe por quê? Porque cada um de nós temos que desempenhar um papel. Cada um de nós. Moisés, ele era o quê? Melancólico e, ao mesmo tempo, ele era sanguíneo. Já Pedro, ele era extremamente sanguíneo. Pode ver pelas ações dele. Jesus veio por cima da água. Ele foi o único discípulo que disse, se és tu, ordene que eu vá até aí. Ele era muito doido. Quando prenderam Jesus, olha o sanguíneo. O sanguíneo é explosivo. Ele é elétrico. Ele foi o único discípulo que passou a espada na orelha de Jesus. Entenderam agora qual que é a diferença?
O melancólico ele é mais lerdo, mais tranquilo, porém mais sábio. Não faz as coisas por impulso igual a mim, igual ou talvez você. Hoje eu controlo muito isso, mas eu já fui muito impulsivo. Mas a minha natureza, olha por minha mãe, ela não está bem. A Carla vai anotar aqui, Júnior, tá? No finalzinho a gente olha. Então, o que eu quero que você entenda, que talvez a gente tenha 5 irmãos, nenhum é igual. Os dedos também não são iguais, ó. Mas quando se fecha, repara que todos ficam na mesma altura. Como se esse aqui é maior, esse aqui é curtinho, esse é miudinho. Quando a gente fecha, ó, as alturas ficam iguais, praticamente igual. Então para Deus somos todos iguais. Agora cada um tem uma função dentro do quadro da natureza. Entenderam? Tem uns que têm uma natureza mais difícil, que não se rende fácil, que não se convence fácil. Esses vão apanhar um pouco mais. Talvez da própria vida, ou talvez das próprias decisões que nós tomamos. Então cuide com as suas decisões. Não tome decisões precipitadas dentro do campo sanguíneo. Viu? Não que eu sou assim mesmo, que eu sou lá de Alagoas, eu sou baiana, eu sou não sei da onde, que comigo é assim. Cuidado com isso, viu? Cuidado, que não é o estado que você nasceu que diz quem você é, não. Viu? Que o meu sangue é a flor da pele, né? Não. Teu sangue passa por dentro de um coração e um monte de veia. Viu? O seu sangue só sai a flor da pele quando você leva um tombo de bicicleta, sai ralando a cara aí mina sangue para todo lado. Aprenda a controlar seu lado impulsivo, seu lado sanguíneo, explosivo. Assim você vai viver bem dentro do seu casamento, você vai viver bem lá no seu emprego, sabia? Deus não precisa de gente com essa coragem. Quando Deus diz sede forte, sede corajosos, Ele está falando na sua determinação de servir a Ele. Ele não está falando para vocês pegar uma espada, um 38, uma espingarda e sair guerreando com B e com A. Sede forte, tenha direção. Seja determinado, corra atrás, encare a realidade da vida, a qual eu estou no controle. Deus não nos abençoa de graça não, irmãos. Eu vejo pessoas aí falam, uma vez eu vi uma pastora que ela cobrava para orar 1 minuto, era, não sei se era 50, só sei que tinha oração até de R$ 1.500. Sério. E o que mais me abismava, que o preguiçoso, ele age dessa maneira. Ele prefere me pagar. Nem vem aqui comigo, você vai quebrar o talo. Cada um, a Bíblia diz, pegue a tua cruz e me siga. Viu? Não fique deitadinho, esperando que do céu vai cair nada, que não vai. Pode cair um avião, não é mesmo? Um telhado, um raio na tua cabeça para ver se você desperta. Eu não posso interceder por você de maneira nenhuma via pagamento. Isso é errado. Que a Bíblia diz, de graça vos dou. E de graça você tem que doar. Viu? Mas pastor, como é que o senhor vive? Na providência de Deus. Vocês nunca viram eu pedindo nada aqui. E peço muito a Deus para que um dia eu não venha fazer isso. Confundir esse trabalho aqui e colocar ele como negócio. Não. Eu tenho isso aqui como negócio de Deus. E se é um negócio de Deus, a Bíblia diz que tudo de Deus tem decência e tem ordem, e Ele cuida de mim. Para que ninguém diz assim, eu que sustento o pastor Zé Carlos lá, ele que me pediu 200, 300 reais, mas quando ele pede eu dou. Nunca nenhum dos senhores vai ver aqui essa boquinha fazendo isso. Trocando a obra de Deus, ou negociando a obra de Deus. Isso não é atitude. A obra de Deus nos aplica valores. Como assim, pastor?
Deus zela de quem vive pelo vitupério. O que é viver pelo vitupério? Viver segundo Moisés. Moisés vivia lá em Hebreus 11, versículo 23 ou 24, está lá escrito assim, que Moisés deixou as riquezas do Egito para viver pelo vitupério. Vitupério é você viver pela vontade de Deus, e tudo que vos falta, Deus te dá, desde que você se posicione e fique esperando no Senhor. A Bíblia diz, maldito o homem que confia em outro homem. A paz do Senhor, pastor José Carlos e família, Deus abençoe grandemente. Irmã Rosa, lá de Barra do Bugre, né? Que Deus vos abençoe. Então, hoje a palavra em 2 Crônicas, capítulo 32, ela está sendo direta e objetiva com a nossa vida. Deus requer de nós coragem. Deus requer de nós não valentia como Pedro tinha, que trabalhava pelo lado sanguíneo dele, trabalhava pelo que ele estava vendo, mas nós trabalhamos pelo que Deus está nos mostrando. É diferente. Deus de maneira nenhuma deu ordem a ninguém a matar ninguém. Não é esse tipo de guerra que o Senhor requer. A nossa maior guerra, aonde vocês pensam que estão? Ah, pastor, está lá na igreja. Não, a maior guerra está dentro de você, dentro de mim. Em olhar as coisas e não trazer isso para dentro. Lembra bem que tu é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, não pegue o que não presta e coloque dentro do seu coração. Porque o Espírito Santo de Deus não divide o lugar a qual ele mora. Procure ver e largar para lá. Porque se você for dar atenção a tudo, você pode ter certeza que daqui a pouco o Espírito Santo sai e aqueles móveis, aquelas coisas velhas vai voltar para dentro da tua vida e vai trancar a entrada do Espírito Santo de Deus, porque isso é um projeto deles contra as nossas vidas. Para que nós não venhamos a enxergar a potência, o amor, a misericórdia, o sofrimento a qual Jesus passou, para que você e eu venhamos a ser fortes, porque somos nós abastecidos pelo sobrenatural que é Ele. Então se dedique, se feche mais. A nossa luta não é nem contra o mundo, porque o mundo jaz do maligno. Você pode com ele? Pode? Pode não. A Bíblia diz, lá Moisés, quando ele está no Egito, que ali o faraó chama um mágico, eu já falei sobre isso aqui. E aquele encantador faz Moisés Deus transforma o cajado de Moisés em uma cobra e uma serpente. O encantador também veio e fez, mas uma diferença tinha. A cobra de Moisés engoliu a cobra do encantador. Mas o que me chama a atenção naquela leitura não é essas duas coisas aí, as duas serpentes, e uma engoliu a outra, a Bíblia diz. A Bíblia diz que a serpente de Moisés mata, ela engoliu. Mas na hora de pegar aquela serpente, é o que me chama mais atenção. Quando eu vejo o crente desafiando o mundo, eu já digo para ele mesmo, tu já perdeu, filho. Não é você que vai vencer o mundo. Quem vence o mundo ainda é o mesmo de ontem, hoje e eternamente na nossa vida. Só Deus. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Mas na hora de Moisés pegar, ele ia pegando pela cabeça e o Senhor disse, não, é pela cauda. Ainda virá aquele que vai esmagar a cabeça de Satanás. Não é você. Você não tem autonomia, nem autoridade, nem força para sair desafiando Satanás como eu vejo por aí. Não é esse tempo aí, não é essa coragem que Deus requer de você. Mas quando Deus diz, sede forte, corajoso, é você olhar algo que ninguém está vendo, mas você está vendo lá na frente e dizendo, eu determino, eu vou pegar aqui, vou fazer a minha caminhada, eu vou me dedicar, eu vou para cima disso aí, porque Deus me deu e eu vou tomar isso por herança, porque Ele vai me dar força para atravessar isso aí. Quantas dificuldades nós temos dentro da nossa própria vida que precisamos ter essa coragem. Ser forte.
para melhorarmos a nós mesmos. Quando ele diz, sede forte nas suas determinações, sede forte e corajoso, e não teima com aquilo que você colocou nas mãos de Deus. Se colocou, o muro vai cair, filho. Meu filho, vai cair. Mas tudo depende de você acordar cedo e dizer, mais um dia de batalha, mas o meu general está lá na frente. Nunca entre na frente, viu, do general. E nessa guerra, se você andar na frente do general, você pode ter certeza que você não vai longe. Como eu vejo muita gente aí. Pessoas subindo no púlpito e desafiando Satanás. Deus não nos deu essa coragem. Deus manda nós fugirmos daquilo que pode matar. Mas ao contrário, tem uns crentes cheios de gracinha aí. Hoje vamos pisar na cabeça de Satanás. Vai nesse teu samba aí, viu? Vai nessa tua graça. Sem desafiar ele já incomoda. Você imagina você dando uma principalmente, tem uns irmãos aí, pregadores, e irmãs também, que se dizem cheios do Espírito Santo de Deus. Primeiro requisito, quem é cheio do Espírito Santo de Deus não provoca Satanás. A visão dele é outra. A visão dele é vencer. A visão dele é andar para frente, sempre para frente. E as demais coisas, estou nem aí com isso. Ele está lá naquela palavra de Salmo, onde diz, 1000 já está caído, 10.000 à direita, mas ninguém vai me atingir. Essa é a força que você tem que ter. É não dar ouvido, não ir atrás e nem desafiar esses 10.000 que está aqui de pé querendo te passar o rodo. Mas tem crente que gosta de gracinha, gosta de fazer bonito, né? Não é esse tipo de coragem que nós temos que ter. Temos que ter, sim, empolgação na palavra. Pregar com alegria. Eu sou meio difícil pregar, agora eu nem estou pregando mais quase. Graças a Deus. Eu tenho umas igrejas aí que quando eu vou, dá vontade logo de pegar o pastor pelo pescoço. Que estão contaminados, não têm mais coragem de dar uma palavra forte para a igreja. É só receba, irmãozinho, continua desse. Não, irmãos, ou você tira, ou deixa crescer junto. E deixar crescer junto, muitas vezes, vai contaminar a igreja todinha. Eu conheço uma igreja que ela tem usos e costumes lá em Vargem Grande. Tinha. Mas chegou um pastor moderno lá, ela tem usos e costumes, né? Esse pastor moderno foi liberando devagarinho, entendeu? Ah, pastor, mas o que tem isso? Usos e costumes não são. Eu sei que não, mas Samuel vira para o rei Saul e diz assim, ei, rei, obedecer é melhor do que sacrificar. A palavra também diz que o que é regido aqui na terra também é regido no céu. Vocês estão entendendo? Se você está no ministério, que lá tem usos e costumes, ande segundo aquela regra. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Ah, mas aí eu estou obedecendo um homem. Negativo, é bíblico. Vós não tem que ser sal acípico. O que é sal acípico? Sal que não tem tempero. Tem um outro versículo que diz, vós sois a luz na escuridão do mundo. Como que você não tem que ser diferente? Porque tem umas igrejas que você vai aí hoje, que as irmãs com a sainha tora pastor, e o pastor acha aquilo uma delícia. Eita, que irmãs bonitas. Aí tem uma pastora também que é frouxa, né? Que também vai ver relaxada na fé. Relaxa que vocês vão ver aonde que a desobediência, a que nível ela vai chegar. Tudo que o diabo quer é desfazer o que Deus criou na sua cabeça. O que Deus transformou na tua vida, o diabo quer quebrar. Mas como que ele quebra? Quando você se torna frouxo. Quando você perde a tua determinação. Quando você perde a sua coragem de servir a Deus com toda a santidade possível. Você não tem como ser santo 100%, nem você e nem eu. Mas a Bíblia manda nós nos esforçarmos para que venhamos a cada dia se santificar mais. Entendeu?
Mas ao contrário, nós estamos vendo a cada dia, não estou generalizando, é bagunçando mais. Puxa, e quem é o culpado disso? Pastores que não querem perder a igreja cheia. Ele está achando que aquela igreja cheia vai tudo para o céu. Se bobar, nem ele vai. Porque quando Deus nos dá um cajado, é para que você só lá vai largar ele quando as ovelhas estiverem no lugar. Viu? Entenda isso. Mas tem pastor que está negociando. Não, irmãozinho, pode andar aí de bermuda para a rua fora. Se bobar, vai até tomar Santa Ceia. Não sei que lugar que eu estava que tinha 2 de boné, chapéu na cabeça, dentro da igreja. Uma certa vez, numa cidade chamada Arenápolis, a Carla teve que ir lá e bater na perna de uma irmã. Ô, irmã, baixa a saia, aquela sainha desse tamanho, e a pessoa cruzou a perna na frente minha. E eu dando ensino. Ah, mas o pastor é super-homem, negativo. O pastor é homem como qualquer outro. E agora, como é que eu olho para frente? Ficava olhando para as paredes. Como é que eu olho para frente? Ah, pastor, mas não, como é que eu olho? Agora, se eu tenho uma esposa que tem a mesma visão que eu, ela viu por que eu estava incomodado. Isso aqui é carne, ó. Não existe ninguém super-homem, não. Abaixa, dá lugar, um lugarzinho. Você sabia que lá para fora, até no Portugal, alguns pastores pentecostais, é um hábito deles tomar vinho. Libera aqui no Brasil para você ver a bagunça que vira. Porque sem liberar isso aí já tá essa bagunça. As pessoas, para não perder pessoas ou financeiramente, pastores estão abrindo as comportas, estão transformando a igreja no céu aqui. E igreja não é céu. Igreja não é para ir você lá e se sentir bem, não. Igreja não é para você ir lá como numa casa de show. Igreja não é um parque de diversão para ninguém, não. A igreja é onde Deus brada com a família inteira dele. E ele fala da maneira que ele achar melhor. Mas hoje os pastores, cuidado com a ética. A ética vai mandar muita gente para o inferno. E muitos que estão sedentos, que deveria ouvir aquela palavra, até mesmo para que aumente o temor, estão se relaxando porque não vem de lá do altar aquilo que Deus manda. Só fala para agradar. É toda semana a campanha do derruba não sei quem. Tem que ter uma semana dizendo a semana onde Deus vai operar na tua vida, porque nessa semana Deus vai tirar o que impede ele de ser maior dentro desta igreja. Tem muita gente que me tem como chato, e eu não sou chato, mas em cima do púlpito não tenho eu acordo com você. Tenho um acordo com Deus. E o que Deus mandar, está mandado. Fala o que quiser de mim aí, não tem problema. Mas eu sigo a minha vida fazendo aquilo que Deus determina na minha vida. E, portanto, sou melhor que ninguém. Sou sujeito a uma hora você passar ou estar num bar bebendo cachaça. Pastor, que a Bíblia diz, ande em 2. Não é? Para que quando um cai, o outro levante. Não é, né? E o que a Bíblia diz depois? Quando pensas que está forte. Na realidade está fraco. Então eu não posso me sobrepor sobre a vontade de Deus, que daqui a pouco eu vou achar que eu estou grandão. Nunca liguei com nada. Deus mandou, eu falo. Tem crente que sai pulando nervoso comigo lá fora, te pega. Pega não, filho. Pega não vem não, que aqui também sabe dar porrada, tá? Eu penso que vai bater e eu virar o outro lado, porque eu sou sanguíneo. Sou da natureza de Pedro. Mas Deus nunca permitiu, porque Ele já sabe que eu tenho a natureza de Pedro. Deus sabe o tamanho, o frio que Ele pode te dar. Dependendo do cobertor, é o frio que Ele vai te dar. Ele só dá coisas que você suporta. E muitas vezes Ele permite na nossa vida, para que nós possamos reconhecer quem é Deus. Porque Ele quer crescer na minha e na tua vida. Então, tome
Essa palavra, sede forte, sede corajoso, não teima, nem vos assuste por causa alguma. Está lá em 2 Crônica. Leia a história toda lá. É Deus dizendo, olha meu filho, eu estou com você. Mas você tem que ter essas atitudes. Ser forte, ser corajoso e não ser medroso, não teima. E nem viver se assustando. Tem crente que se assusta por qualquer barulho. E o que eu acho mais irônico é aquele crente que provoca certas situações e depois vem com a carinha de madeira dizendo, pastor, ora por mim. Tem pessoas que estão chateadas comigo aí, inclusive pastores. Porque às vezes me liga, ou liga para cá e diz, olha, eu quero uma oração. Na hora eu sinto, o Senhor diz, ei, ora por ela não ora por ele não. Porque foi ele ou ela que procurou, e quem está tratando aí sou eu. Ai de você, se você entrar aí no meio, tu vai apanhar também. Cuidado, viu? Nem sempre. Hoje eu ando evitando orar por certas pessoas. Porque o preço da minha desobediência chega. O preço da sua desobediência chega. Não podemos estarmos brincando com Deus. Hoje é, amanhã não é, brinca, está na igreja, está na macumbaria ao mesmo tempo. Tem crente assim. Você está pensando, irmã Rosa, que aí na Barra não tem não? Tem e é muitos. Não é todos. Mas tem uma grande... Tem até pastor aí, viu? Cheirando pó. Ah, é todos pastores? Não. É uma minoria que está sentado na cadeira de Moisés, mas não é Moisés. Então nós temos que prestar atenção e parar de lançar nossa confiança em homem. E lançar com toda a tua coragem, com todo o teu esforço, com toda a força que você tem, a Ele que é Deus. Esse é o problema de muitos de nós hoje. Não temos mais coragem de bater o joelho e glorificar a Deus. Senhor, eu vou pagar esse preço. Não, pastor Zé Carlos, eu vou pagar esse preço. Antigamente existiam os homens e mulheres de Deus experimentados. O que é isso? Pessoas que tinham intimidade com Deus. Passasse o que passasse, fizesse o que fizesse. Porque servir a Deus, irmão, não é nós estar lá no parque de diversão, na Disney, não. Servir a Deus é feito de renúncia. Servir a Deus é feito de cair, de tirar as máscaras, de desmamar do mundo 100%. Não adianta eu estar bebendo das duas águas, da água da vida e da imundície. A Bíblia diz que no mesma fonte não pode sair água suja e água limpa. E tu é uma fonte, eu sou uma fonte para outras vidas. Entendeu? Verdade, mas as máscaras vão cair, em nome de Jesus. Já está caindo aí. Um já caiu que até a esposa perdeu aí. Na tua cidade aí. Vai cair, você sabe por quê? Porque Deus tem compromisso com o povo dele. Se essa igreja estiver vivendo em oração, se essa igreja estiver vigiando, se tiver um só lá dentro dessa igreja que bate o joelho e diz, pai, eu quero renovo nesse lugar, oh glória a Deus, tem coragem de fazer isso? É essa parte que Deus diz, vá, construa um muro que eu, Zabalate, não vai te derrubar de lá. Mas Tobias não vai te derrubar de lá. Suba, Josué, neste muro e edifique, porque eu vou alimentar esse muro de material, porque eu quero usar a tua determinação, a tua coragem para fazer a diferença. Mas infelizmente estamos com falta de soldados com essa determinação dentro da igreja. Muitos querem pregar, cantar, mas não se enquadra nessa palavra, não é forte, não é corajoso, é medroso, se assusta com qualquer coisa. Não é para você se assustar com o rei da Síria, não. Que quem vai tratar com Nabucodonosor é Deus, não é você. Só faça o que Deus está mandando você fazer.
Tem coragem para falar da vida dos outros, tem coragem para perseguir os outros, tem coragem para falar da vida do pastor, tem coragem para falar que a irmã cantou errado, mas não tem coragem para pedir para que Deus entre para dentro e tire tudo que desagrade aí. Essa é a tua guerra, é minha guerra. A guerra não é bem aí fora não, porque as potestades têm anjos do Senhor nesse momento. Não é você que batalha com essas potestades que está espiritualmente falando aí não. Não é você. A tua batalha é para fazer com que você alcance um nível agradável diante do Senhor e consiga entrar no céu. Você tem certeza que você chega lá? Essa tua guerra seja corajoso, corajosa e diga: eu sou mais que vencedora e vou, sim, não vou determinar, eu já estou nessa guerra, eu e a minha carne, e não vou dar ouvido a ninguém. Deus tem pressa em renovar a tua e a minha vida. É tempo do Espírito Santo de Deus bradar em muitas vidas que dá lugar dessa data em diante. A Bíblia diz que no final dos tempos ele vai derramar a presença do Espírito Santo sem medida na vida daqueles que têm o que? Temor, coragem e que é forte e que não se assusta. Deus não quer conversa com covarde não. Quem é o covarde aí? Aqueles que estão denegrindo a casa de oração, e você está vendo e não tem coragem de levantar no meio desta igreja e dizer: ei, Deus está vendo o que está acontecendo aqui. Tem medo, né? Tem medo da igreja toda ficar contra você. Desperta tu que dorme, porque o teu chamado é para gritar no meio do deserto, que ali vai florescer. Aleluia! Esse é teu chamado. Acorda! Estamos sendo engabelados, é pelo governo, é por todo mundo. É por pastores que não têm compromisso com Deus. Mas tu és o profeta, o que foi escolhido, a profeta. Deus te escolheu não para fazer bonito dentro de igreja, não. Não te escolheu para cantar bonito, não te escolheu para pregar bonito, mas te escolheu para ser vaso de boca aberta, feita de barro, sujeito a ser quebrado por ele ainda, para determinar e entregar aquilo que Deus vos manda. Tenha coragem e abra essa tua boca. Porque a igreja está adoecendo, a culpa é minha e tua. Outro dia eu fui, não sei onde que eu fui pregar, que lá eu falei uns trem, e eu notei que o pastor nunca mais me chamou. Não chama. Você sabe por que não chama? Porque nós estamos entrando agora numa era de igreja que, cuidado, não fala isso, não fala aquilo. Cuidado, não fala não. Aí meus filhos estão crescendo naquilo ali, nessa igreja desordenada, sem controle, onde o pastor quer a casa cheia, onde estão preocupados mais com o dinheiro do que com as almas. E você precisa, quando Deus te dá essa oportunidade, pega o microfone e diz: ó, senhores pastores aqui, vocês não são pai de ninguém aqui não, são proprietários de ninguém aqui não. Proprietário aqui é o Senhor. Está na hora de nós injetarmos alma nesse lugar, ir de encontro às almas e trazer a casa do Pai, reorganizar a casa do Pai, viu? Vocês estão aí para isso. Não deixa Deus organizar pessoalmente, porque dói, cabeças rolam. Por isso que Deus deixou alguns de nós como pastores para levar a casa do Senhor na direção dele, lógico, na orientação dele. E tem muitos que não estão obedecendo a orientação do Senhor. Eu estava numa certa igreja. Eu vou dizer para vocês o ponto que está chegando. Uma irmã caiu em adultério. Todo mundo sabia. Largou o marido, foi para outra cidade aí, passou dias com outro, e o pastor a chamou. Vocês acreditam que não trataram o caso dela? Já deu um cargo que é para não perder. Tem pastor com esse pensamento.
Hã? Manteve ela no mesmo cargo, a cara estava falando aqui. Manteve a pessoa no mesmo cargo. Só fez voltar para o marido. Mas e o adultério? E o adultério, como é que faz? Irmãos, Deus não está de jeito nenhum num grupo de irmãs que não tem uma ali que não tem visão. Para chegar e dizer, menina, sai daí. Você está contaminando o nosso trabalho. Deus não vai receber esse louvor de jeito nenhum. Porque alguém no meio está extremamente contaminado. Ah, pastor, isso não existe. Ué, não existe não? Elias, vamos entender Deus agora? O que aconteceu com ele? O Deus de Baal ficava lá os profetas o dia inteirinho, até de tarde quase. Baal, desce fogo aqui, desce fogo aqui. E Baal não desceu fogo. Vocês nunca leram isso aí? Porque o altar era contaminado. Desde o Deus era contaminado. E quando eles viram que não deu nada, aí foi a vez do profeta. Qual foi a ação que o profeta fez de início? O que ele fez? Vocês sabem? A Bíblia diz que ele organizou as 12 pedras que estavam lá. Organizou, limpou aquela porcariada toda. Deus não opera em templo sujo. Pegou alguns baldes de água para provar que o Deus que nós servimos é o Deus do fogo vivo. E encheu aquele lugar de água, a Bíblia diz. E disse, agora, Senhor, é contigo. E o Senhor bradou na hora e lambeu aquilo tudo. Porque aonde ia receber a presença dele estava limpo. Deus não trabalha em vaso sujo. E eu vi esse pastor, ele fala bonito, prega bonito, mas ele tem conivência com o adultério, ele aceita aquilo de boa. E deixa as pessoas no mesmo, contaminando outras ou incentivando uma outra irmã a fazer a mesma coisa. E o dia que ele for falar, mas irmã, vamos ter que tratar tua roupa aí, da fulana. O senhor nunca tratou. Porque, puxa, quem gosta de estar assim, grilado com o pastor, ai, meu pastor para lá, entende? O que te dá poder dentro da igreja? Você pensa que você tem poder dentro da igreja? Quem que te deu esse poder para você contaminar, ou eu contaminar, sabendo, se eu estou sabendo? Se a pessoa falou para mim, não, minha irmã, ou meu irmão, vamos tratar do teu caso. Mas a pessoa não tem coragem, que muitas vezes a pessoa tem um dízimo, ou ela diz, se eu passar por esse processo eu saio. Pois comigo vai sair. Minha irmã, pode ir, a porta está ali, a mesma porta que a senhora entrou, é a mesma que está te convidando a sair. Mas no meio das irmãs, sem passar pelo processo, a senhora não vai. Porque essas irmãs estão pagando preço. Aliás, está bem difícil, né? Até os próprios círculos de oração hoje está ficando diferente. Tem igreja que já não tem mais. Cuidado com o que nós estamos desmontando para alegrar. Aqui é só festa. Irmãos, igreja não é lugar de festa. Igreja é lugar onde a família do Senhor vai para exaltar o nome dele. E muitas vezes Deus vai usar alguém ali e vai dizer algo que você não queria ouvir. Entenderam? Sede corajoso. Tire, ajude o pastor a tirar o tomate podre do meio da caixa de tomate novo. Se Deus mostrou, vá, ajude essa pessoa. Não a condene, mas a ajude. Amém? Segunda Reis, capítulo 6, versículo 17, diz assim. Eu vou trazer para os dias atuais, não vou contar a história, tá? É só você pegar a tua Bíblia depois lá que você vai entender o que está falando aqui. Segunda Reis, capítulo 6 e 16, diz assim. Para o medroso
Aquele que tem medo. Deus mostra, mas ele não fala, porque ele não tem coragem. Não tem bom ânimo e nem disposição. A palavra diz assim: e o profeta acalmou, dizendo: não tenha medo, porquanto são mais numerosos os que estão conosco que os que estão com eles. Mas pastor, às vezes eu vejo, parece que eu estou sozinha. Parece que eu estou sozinho. Irmão, não está não. Deixa a mão de ser bobo. Você tem um exército, não para te encorajar, mas ele está para te proteger. Você não é autorizado a falar com este exército, a qual vai te dar respaldo, vai te dar apoio. Eu muitas vezes já falei coisas em igreja assim, né, cara? Eu falei, hoje eu apanho. Ah, nada, saí, a pessoa estava rindo. Ô, pastor Zé, cara. Então não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Você faz ideia quando você está lá profetizando algo duro? Você pensa que você está lá sozinho, sozinha? Tá não, soldado. Aonde tem um soldado, há outros milhares em volta. Espiritualmente falando. Talvez você vai se sentir só, mas a Bíblia diz que o profeta chega e acalma, dizendo, quando você está naquele desespero, hoje o nosso profeta, a voz que fala conosco, é a presença do Espírito Santo de Deus. Ele é que vai te encorajar, dizendo, ó, não se preocupe. Mas eu estou aqui sozinho, tá não, minha filha. Mais são os que estão contigo do que os que estão contra você. Mas isso é só para pessoas que são determinadas. Pessoas que creem no que nós não podemos ver. Crê no impossível, crê que vai dar certo, crê que a igreja vai embora para frente, seguindo as diretrizes que o Senhor determinou. Ajude a zelar da casa do Senhor, que em alguns pontos a casa do Senhor está torta. E não deixa o Senhor chegar com esquadro. Porque o Senhor está muito perto de colocar nível e prumo na igreja, viu? Está muito pertinho. Vai ver a situação aí que essa moleza de uma igreja a cada esquina está prestes a acabar. E a culpa é nossa. A culpa é minha, a culpa é tua. Por muitas vezes nós vermos e não defendermos as causas do Pai aqui na terra. Tem visto alguém curado dentro da igreja? Quase não vê. Quando eu passei a crente, era direto pessoas vomitando, sabe, cara? Vomitando pedaço. Eu cheguei a ver. Cheguei a ver um homem lá em Vilhena que levantou da cadeira de roda. Tá lá para todo mundo ver. Tem visto isso? Porque Deus não está contente com essa casa. A casa precisa fazer igual o profeta fez. Reorganizar tudo isso. Depois que a igreja passou a ser firma, empresa, depois que alguns pastores perderam o temor de Deus e exigem que o outro se mate para mandar dinheiro, a igreja foi se transformando no que está. Porque a Bíblia diz, trazer os dízimos de oferta para a casa do Senhor, para o mantimento dela, e o que sobra, ajudar o viúvo, a viúva e o órfão. Não é isso? Então o pastor não tem que estar se preocupando. Vivi numa igreja aqui todos os meses, né, cara? Pagávamos o nosso aluguel. Não sei como é que Deus fazia. No começo era o ministério que pagava, depois era nós mesmos. Porque eu aplicava a palavra, e quem aplica a palavra do Senhor, ele vai honrar, não tem essa. Mas depois que a igreja passou a confundir, nós não estamos mais no ID. Pregar o evangelho a toda criatura. ID, pastoraiada para baixo aí, eu quero dinheiro aqui que eu estou sentado na cadeira do meio e a sede é que precisa de dinheiro. Quando esses pastores voltar a mentalidade para a alma, a casa do Senhor ela é riquíssima. Em tudo Deus acode. Mas tem muitos que não estão nem aí, né? Tá nem aí, o negócio é dinheiro e acabou e pronto. Palavras macias.
Porque tem coisa que nós temos que nos refugiar nos pés do Senhor, para Ele te dar força, para você tomar essa decisão. Não é confrontar o pastor seu, mas a hora que ele mandar, Deus mandar, você falar. Tem que ter coragem. Se não tiver coragem, o céu não é para frouxo. O céu é para quem tem coragem de reorganizar, de ajudar a reorganizar. Irmãs, não é por aí. Irmãs, vamos levar isso aqui a sério. Irmãs, não leva a igreja do Senhor assim. Temos que ir ao encontro de Deus e depositar nele toda a nossa confiança. Mas onde está isso na Bíblia, pastor Zé Carlos? É fácil. Salmo 118, lê aí. E versículo 8. Salmo 118, versículo 8 vai dizer para nós nessa noite assim: melhor é refugiar-se junto ao Senhor do que depositar qualquer confiança na humanidade. Não, estou confiando lá, fica tranquilo, está na irmã, está no irmão ceboso lá, está naquela irmã preguiçosa lá. Não, está tudo no controle de Deus. Tem uns crentes que acham que tem coisa que não é nós que temos que fazer, mas está no controle de Deus. Aí tem coisa que tem que estar no teu controle. Deus te deu essa autonomia, Deus te deu essa gerência, então cuide, porque Deus te deu esse talento e Ele requer de você o aumento desse talento. Viu? Não fica aí dizendo que Deus está vendo ou Deus vai fazer, não. Você tem coisas que é você que vai fazer a diferença dentro da igreja, sem confrontar ninguém, mas ser a brasa viva e dizer: não, eu me refugiei no meu Senhor e depositei nele esse compromisso, esse propósito. A minha confiança é no Senhor. Como o Davi diz, uns confiam em cavalo, outros, mas eu confio no Senhor. Não é assim? Cuidado em quem você deposita a confiança. Que o que tem de gente mentindo aí, irmãos, não é brincadeira. Por isso que a obra de Deus está assim. Não leve a obra de Deus relaxadamente. Isso é coisa para covarde. Isso é coisa para gente de alma cebosa. Pessoas que não querem nada com Deus. Maria Madalena, a paz do Senhor, pastor José Carlos e missionária Carla. A paz do Senhor. Espero que estejam bem e que Deus continue abençoando ricamente a vida dos senhores. Isso aqui é um culto de ensino. Tem muita gente que não vem mais, porque aqui não tem receba. Não, receba a palavra. Confia no Senhor. É dentro da palavra que eu estou falando. Salmo 118, versículo 8 diz: é melhor se refugiar junto ao Senhor do que depositar qualquer confiança no homem, na humanidade. Está esperando B e A se levantar para fazer? Se Deus mandou você fazer, é porque você está debaixo da proteção dele. Por isso que tem muitos fracos, doentes dentro da igreja, mas ele não era doente, ele se adoeceu porque ele está do lado de um doente. E um vai contaminando o outro, daqui a pouco aquela igreja inteirinha está vivendo emocionalmente e não espiritualmente. Se não falar aquela palavra acalentadora, ai, a irmã chora, o irmão pula, sacode, receba aí, eu estou vendo isso aqui, eu estou vendo isso lá. A igreja tem que ter esse tipo de piseiro, que eu chamo isso de piseiro, porque aonde Deus está manifestando o poder dele, ninguém aguenta. Mas tem gente que já vai com o chinelinho na mão, mas aquilo não é espírito, é fogo estranho agindo no meio das nossas igrejas. Você pode pular? Pode. Mas eu tenho que ver a glória de Deus na tua vida, não é? Aquilo ali não é glória de Deus. Tem hora que o pastor vai ter que ter uma conversa como essa aqui. E a igreja vai ficar quietinha, ouvindo para a honra e glória do Senhor. É isso que algumas igrejas pentecostais não querem mais ouvir. Não ouve mais. Só ouve se estiver profetizando coisas maravilhosas para as nossas vidas. E Deus não é só maravilha na nossa vida. Ele também é quem nos educa. Mas vai falar de uma palavra de educação, vai. Ele diz: sou eu quem açoito. Sou eu quem corto. Mas essa parte a gente não está vendo mais praticamente ninguém falando. É porque o senhor é radical. Eu não.
A Bíblia diz que o Senhor é fogo e fogo consumidor. E tem gente se esquecendo disso. Essa é a realidade, né? Olha o que Deus faz. Então ele explicou. Esta é a palavra do Senhor. Lá em Zacarias capítulo 4, versículo 6. Esta é a palavra do Senhor. A ser entregue a Zorobabel. Não por força, nem mediante a violência, mas pelo poder do meu Espírito, afirma o Eterno dos Exércitos. Não é por força, mas com a autoridade que Deus te deu. Não é sair lá pegando, sacudindo, ai, irmão, irmão, você vai ter que entrar pela... Não. Mas se Deus te deu a autoridade, autonomia e liberdade para executar aquilo que Ele está mandando, faça, irmão, não fica de lenga-lenga, não. Porque você tem o poder, não seja covarde, como a gente leu aqui em cima, em 2 Crônica 32, capítulo 32, versículo 7, que diz: sede forte e corajoso, e não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa do seu enorme exército, pois conosco marcha um poder muito maior do que o que está com ele. O rei da Síria está entrando dentro das igrejas. Está entrando, olha eu ficando para trás. Está dentro de igrejas aí inteira. Aqui é assim, meu irmão, não precisa de nada não. É desse jeito. A parte espiritual morrendo. Você vê aquelas igrejas bonitas, tocam bem, cantam bem. Uma vez eu fui numa igreja, não lembro aonde, eu achei bonito lá. Eu só achei bonito mesmo. Aquela palavra mecânica, sabe? Que não vai melhorar a minha vida espiritual. Simplesmente o meu ego vai ser polido ali. Quando foi que Deus disse isso? O seu ego vai ser polido. Nunca foi, irmão. No mundo tu terás o quê? Aflição. Quem perder a vida por mim, ganhará. Não é isso que a palavra diz? É isso que a palavra diz. Quem perder, ganhará. E muitas vezes nós estamos querendo agradar, nós não estamos querendo falar a realidade que Deus está mandando falar. Igreja, desperta, porque vai estar vindo um tempo aí que vai custar caro para quem não entrou pelas portas, nesse momento agora que Deus está pedindo. Onde está tudo em paz ainda. Deus vai sacudir a figueira. E a hora que Ele sacudir a figueira, muitos de nós vamos cair. Porque nós estamos criados assim, vitela, sabe? Na estufa. Você é lírio de deserto, não é de estufa não. Você é lírio de deserto. De dia 40, 50 graus de calor. Mas você está lá vivo, está viva porque o Senhor te sustenta. De noite, abaixo de zero. Aí Deus nos leva para a palavra no tempo que Ele estava levando Moisés com o povo inteiro, né? De dia um calor terrível, Ele colocava o quê? O lírio dele para a igreja dele embaixo. Uma nuvem acompanhava. Tem medo de quê? Tem medo de se lançar nesse caminho a qual Deus te enviou? Igual Deus te tem como ferramenta que te edificou, que te mostra as coisas e você não faz mais. Eu tenho medo de desagradar, pastor. Se eu falar aqui, todo mundo vai... Quando foi que tu virou covarde? Quando? Eu tenho medo, pastor, senão eu vou perder a amizade das irmãs. Meu Deus. O lírio não tem amizade com outras plantas, não, filho. Pode ver que o lírio não se enrola com outras plantas. É igual a águia não se embola com galinha não, que o final da galinha não é bom não, ela mata e come. E você tem que tomar essa decisão na vida de acordar para os dons que Deus te deu. Sede forte, corajosa ou corajoso, e não teima, nem vos assustei por causa de nada.
Mas determine na tua vida, Pai, eu sou um dos tais que vou permanecer na tua direção, servindo o Senhor. Não vou acompanhar esse modismo, né? Essa moda da nova era que está atingindo as nossas igrejas. Não vou de jeito nenhum, entrar para esse lado. Eu continuo, Pai, no caminho estreito. Sei que é difícil, mas o Senhor foi quem fez. E se o Senhor fez esse caminho, é o melhor caminho para mim. Entenderam? Não acompanha, não. Às vezes, eu conheço pessoas que hoje, irmão, é tão pentecostal. Irmãos e irmãs. Hoje, a irmã está lá com a saia de tora pastor, que é bonita, para se mostrar, e assim vai para a igreja. O irmão está nem aí. Lembra que tu é o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Não acompanha. Não vá nessa pilha, não. Não acompanha a Jezebel que está do seu lado, não. Não seja mais um ali, não. Porque os momentos que o Senhor chegar para açoitar, Ele não vai medir distância em achar os vasos rachados, não. E você tem que estar perfeito, assim como Ele o fez. Olha por tanta coisa que você já passou. Analisa direito quem era você antes. Olha a transformação. Talvez você não esteja rico, porque o teu tesouro, a tua riqueza não é aqui. Ah, mas eu sou uma mulher nova, eu tenho que andar em fervente, né? Eu tenho que andar bonita. Ah, eu sou um homem novo, eu tenho que andar sexy na igreja, que é para as irmãs ver o meu músculo, a camisetinha bem apertadinha. Tem uns irmãos assim, não tem? Não é só jovem não, velho. Calça de bem apertadinho, que é para dar volume no popô, que é para ver as coxas dele. Aonde tu tá pensando que tá indo, hein? Tá indo para a casa do Senhor e a Bíblia diz, guarda o teu pé, viu, infeliz? Deus vai cobrar dessas pessoas pela contaminação que estão trazendo para dentro. A sensualidade está demais dentro da igreja. Tem igreja que não, mas tem igreja, irmãos, que a sensualidade está feio o trem, viu? Deus quer o meu coração, está lá em Romanos 8. A Bíblia diz assim lá, ó, que não há condenação para quem está onde? Na igreja. Não está escrito assim, não há condenação para quem está em Cristo. Se tu está em Cristo, nova criatura você é. Deus fez tudo novo, mas Ele te deu todo esse equipamento para que você seja orientada por Ele, orientado por Ele, e que não venha manchar as tuas vestimentas, acompanhando bem a... Tem cada vestimenta de crente bonito aí que eu vejo. De vez em quando eu mostro para cá, olha, cara, a mulher crente, ela é tão bonita. O homem crente é tão bonito. Por que tem que estar andando de qualquer jeito? Por que eu tenho... E a maioria é casada. E tem uns maridos boca aberta, mas que a barata está andando dentro. Que não chega e diz, ei, eu sou um presbítero, ei, eu sou um diácono, ei, eu sou... Você vai desse jeito aí? Eu sou exemplo para outros. Os novos convertidos vai ver aquela irmã, mulher de pastor, mulher de evangelista, andando toda justinha, apertadinha, não é assim? Toda sexy. O pastor também, todo sexy. Eu preciso olhar em você e você em mim e ver a luz de Cristo. E isso está ficando difícil de ver. Estamos sendo convencidos todos os dias que Senhor, basta o coração, e não é por aí, irmãos. E essa é a palavra de hoje. Ah, pastor, mas o senhor não falou nada que me alegrou. É porque você está devendo. Vai ver, eu dei, não, é a palavra. Seja forte, não seja contra. E nem se alinhe, e nem se misture com esse povo que está contaminando a igreja. Tu não é mais santo que ninguém, nem eu. Estamos sujeitos, como eu disse no começo. A semana que vem você passar ou estar num bar lá bêbado. Porque quando tu pensa que está forte, na realidade você está fraco. Isso aqui é um culto de ensino para o crescimento
do seu entendimento. Por que algumas coisas estão acontecendo nas nossas vidas e no núcleo das nossas igrejas? Porque muitos são os homens que estão dirigindo a obra de Deus. E negativo, nós gerenciamos. Quem dirige a obra de Deus é Deus. Cuidado com a tua modinha. Não acompanhe, viu, irmãos? Não acompanhe. Siga aquilo que o Espírito Santo de Deus está te mandando fazer. Amém? Vamos orar? Nem sei que hora que é. Bendito Deus, nosso Pai. Mais uma vez aqui neste mesmo lugar, Pai. Estamos aqui para enobrecer o Teu nome, glorificar o Teu nome e dar o melhor de nós, não, mas o melhor que o Senhor nos enviar, Pai, para fazer a Tua preciosa vontade. Que o Senhor esteja no controle de todas as nossas vidas, Pai. Todos que estão ouvindo esta palavra de hoje, mesmo com dificuldade, mas estamos aqui para a glória do Senhor. Deus, também nesta noite, eu apresento a vida da irmã Rosa, que está aí conosco hoje desde o começo. Que o Senhor seja a base, que o Senhor a use como o Senhor entender melhor. Que o Senhor faça a diferença, que as pessoas todos os dias vejam o Senhor acrescentando bênçãos, e essas bênçãos sem medidas e conforme o teu querer e a tua vontade na vida da tua serva. Ah, Senhor, apresento também nesta noite a vida da irmã Josefa, aonde ela estiver, seus filhos, seu esposo. Que o Senhor quebre cada pedra que impede o Senhor de continuar abençoando esta família. Que nada de fora, Pai, entre no casulo a qual o Senhor criou para esta família. Que os filhos, netos, genros e noras venham ser tremendamente abençoados, porque grande é a safra que o Senhor tem no meio desta família da irmã Josefa. Abençoa a Kelly Passamai, Pai, o Júnior Passamai. Abençoe todos eles em nome de Jesus. Que o Senhor possa, Pai, contemplar a glória do Senhor na vida da Kelly Passamai, do Júnior Passamai, porque grandes são as surpresas que o Senhor tem determinado para a vida de cada um deles, Pai. Que o Senhor faça a herança deles, os filhos que eles constituírem, serem filhos abençoados desde o ventre, e, Senhor, e que venham enchê-los de alegria, porque não é só um, o Senhor vai mandar outro. Porque o Senhor é Deus que quando fala, cumpre. E se cumpre, nós estamos esperando e confiando no Senhor. Também, meu Deus, abençoa hoje, nessa data de hoje, a vida do Diadema, onde o Diadema estiver. Que o Senhor possa, Pai, contemplar as necessidades de Diadema, aonde ele estiver, Pai. Zelando e protegendo e acrescentando todos os dias o seu projeto na vida dele. Pai, também apresento hoje a mãe do meu amigo, Júnior Smith. Não sei o que ela tem, também não quero saber, Pai. Que quem sabe de tudo é o Senhor. Que o Senhor entre lá na saúde dela, se for saúde. Se for alguma coisa espiritual, que o Senhor quebre. Que o Senhor entre nessa batalha desta mulher, em nome de Jesus. Porque o Senhor é Deus. O Senhor é quem capacita, o Senhor é quem põe, mas também o Senhor é quem tira, o Senhor é quem cura, o Senhor é quem alivia, mas também o Senhor tira o fardo inteiro. Que o Senhor possa, Pai, contestar e entrar na luta dela e fazer a diferença e o seu nome ser louvado, em nome de Jesus. Pai, também nesta noite eu apresento a vida do pastor Cidercino, da pastora Joana, da pastora Maria Aparecida, sua esposa até então, e que sempre será a tua esposa. Que eles estão ali, Pai, naquele lugar. Que o Senhor, meu Pai, se tiver de ser, que o Senhor responda para eles. E que eles possam, Pai, contemplar o quão grande o Senhor é. Grande e admirável é, Pai, a coragem deste casal. Muitos teriam que ter essa coragem, mas muitos não têm, para lutar pelos nossos propósitos, pelas nossas ideias aqui nesta terra. Mas como aqui na terra nenhuma ideia, nenhum propósito, tudo é em vão, tudo é passageiro, assim, meu Deus, mas mantenha eles determinados com aquela alegria de te servir e sempre procurar estar em santidade contigo. Pai, também nesta noite eu quero apresentar a vida do pastor Gilmar, da missionária Cida Lima, seus filhos e tudo quanto eles estão tocando ali com a autorização do Senhor.
que eles ouçam mais, porque muitos são os que vêm trazer notícias que eles não têm nem que passar perto, que eles não dê opinião, que o Espírito Santo de Deus possa trancar a boca e só ouvir e largar pelo um lado, entrar pelo um lado e sair pelo outro. É tempo de espião está chegando nesta terra deles. E eu tenho certeza que chegam para catar, para pegar alguma coisa. Mas o Senhor seja escudo e broquel na voz desse casal. Porque esta igreja foi o Senhor a quem os deu e é o Senhor quem vai manter. E o nome do Senhor vai ser exaltado conforme o silêncio que eles fizerem. É mistério de Deus esta noite para a vida deles. Deus também nesta noite, eu apresento a saúde de minha mãe, dos meus irmãos, aonde eles estiverem, das noras que a minha mãe tem, do genro que a minha mãe tem, os netos, bisnetos, e todos que são ligados a esta família em nome de Jesus. Também nesta noite, Pai, apresento a vida da Anne, da Samira, do Ian, e aqui a minha esposa, a minha vida, e que o Senhor continue nos levando com mão forte. E assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito venha estar com todos, e todos dizem amém, e até amanhã, se Deus assim quiser. Amém?